Oi, gente. Hoje nós vamos falar de um tema bastante prevalente na prática clínica. Além de ser importante para o médico, ele é importante para você, acadêmico, que vai prestar uma prova de residência ou quando acabar a faculdade vai estar atendendo no seu consultório. Nós vamos falar de imunizações. Tá bom? Então, assim, basicamente, o que é imunizar? Vamos dar uma definição. É o ato ou efeito de imunizar. Ele é caracterizado pela aquisição de proteção imunológica, sempre específica contra uma doença de caráter infeccioso. Como que a gente adquire essa proteção? Pode ser através de uma vacina, pode ser através de imunoglobulinas ou soros que vão conter os anticorpos contra o caráter infeccioso que a gente precisa. Pode ser também adquirindo a própria doença. A gente vai adquirir imunidade contra ela. Um exemplo é a varicela. Então, qual que é o objetivo da imunização? Basicamente, induzir memória imunológica de longa duração. A resposta imune, frente a um organismo, a um patógeno que temos contato, ela é feita basicamente de duas formas. Uma resposta imune inata e uma resposta imune adquirida. Como que ocorrem essas respostas imunológicas? Na resposta imune inata, quando o organismo tem contato com o patógeno, com um agente causador de doenças, ela desencadeia alguns mecanismos que estão inerentes, estão presentes no corpo, já independente de qual patógeno que a gente tem contato, e ela desencadeia uma resposta que é rápida, ocorre em minutos, diferente da resposta imune adaptativa, que ela ocorre num tempo mais prolongado, alguns dias, podendo levar algumas semanas. A resposta imune inata, ela é desencadeada pelo contato com o patógeno. Ela ocorre rapidamente, em alguns minutos, diferente da resposta imune adaptativa, que pode levar de dias até semanas para mostrar a sua ação. A ação da resposta imune adaptativa, ela pode ser tanto humoral quanto celular. Humoral, se for à custa de linfócitos B e seus anticorpos, e celular, se for à custa de linfócitos T, atuando pela citotoxicidade deles frente à célula infectada. Então vamos falar um pouquinho de cada uma dessas respostas imunes. A resposta imune inata, ela é a defesa que já está presente no organismo, independente do que aconteça. Ela não depende de um contato prévio. Ela é uma resposta que funciona a qualquer tipo de antígeno, né? São os mecanismos de defesa bioquímicos e celulares que já estão presentes. Didaticamente, nós podemos dividir ela. Eu gosto muito dessa divisão, vocês vão ver em várias referências, cada um divide de um pouco. Essa divisão que eu coloquei aqui, ela está presente ela foi citada no periódico de imunizações do Khalil Farrar, que ela é bastante usada para quem gosta de estudar imunizações. Então, nós vamos falar de resposta imune inata. A primeira subdivisão são as barreiras físicas e químicas do corpo. A segunda divisão seriam as células fagocitárias, ou fagocíticas, e as células natural killer, ou também que a gente vai falar de NK, que é o nome mais comumente utilizado. A gente pode dividir com algumas proteínas sanguíneas e, principalmente, vamos estar falando do complemento, e as citocinas, mais basicamente as quimiocinas. Então vamos falar das barreiras físicas e químicas. A própria pele. A pele é a primeira linha de defesa contra micro-organismos. A descamação do epitélio, ele ajuda a remover bactérias e outros agentes infecciosos que aderiram à superfície de contato. Também temos no suor ácidos graxos que vão inibir o crescimento bacteriano. Algumas substâncias presentes na lágrima, na saliva, na secreção nasal, como a lisozima e a fosfolipase, elas têm a capacidade de destruir a parede celular da bactéria e também de desestabilizar algumas membranas bacterianas.
segundo item da divisão da resposta imune inata são as próprias células fagocíticas e a célula natural killer. Elas são as principais células efetoras da imunidade inata. Bom, nelas a gente classificou, nós vamos estar colocando os neutrófilos, os fagócitos mononucleares, que nós vamos chamar de, que tem o nome de macrófagos, e as próprias células natural killer, ou NK. Elas são o primeiro combate aos micro-organismos que ultrapassam as barreiras anatômicas e penetram os tecidos ou a circulação. O terceiro item são as proteínas sanguíneas. A gente vai, como eu disse, vamos falar basicamente do complemento. O complemento, quando ativado, ele vai desencadear a cascata inflamatória. De que forma? Aumentando a permeabilidade vascular, promovendo o recrutamento dessas células que a gente acabou de falar, as células fagocitárias, e facilitar a opsonização, que seria a fagocitação dessas bactérias. Existe uma outra proteína também, que é a MBL, ou seja, a lecitina ligante de manose, que ele é o primeiro componente de ativação das vias das lectinas no sistema complemento. Elas vão atuar também na neutralização dos micro-organismos patógenos por um mecanismo independente de anticorpo, pois o anticorpo está relacionado à resposta imune adaptativa, que nós vamos falar mais para frente. E a quarta subdivisão, as citocinas, como eu falei, principalmente as quimiocinas, que elas principalmente vão ativar e recrutar leucócitos para a defesa inata. Lembrar que, em muitos casos, essa resposta inata ela é suficiente para controlar e eliminar o patógeno. Quando isso não ocorre, nós vamos ter desencadeado a resposta imune adaptativa, que basicamente ela é a custa de linfócito T e B e seus subprodutos. As células ou linfócitos T e B eles estão presentes nos órgãos linfóides secundários. Lá eles vão reconhecer os antígenos que chegam. Os linfócitos B e seus anticorpos vão reconhecer os antígenos solúveis e os linfócitos T vão reconhecer os antígenos que são apresentados a eles por células dendríticas, que por sua vez vão reconhecer os antígenos estranhos nos tecidos e dos tecidos vão transportar até os órgãos linfóides para serem apresentados aos linfócitos T. Os linfócitos T reconhecem peptídeos apresentados na superfície da célula pelos antígenos do complexo principal de histocompatibilidade, que a gente chama de MHC. Os linfócitos T, CD8, eles vão apresentar os antígenos, vão reconhecer os antígenos de classe 1, MHC classe 1. E os linfócitos T, CD4, vão reconhecer os antígenos MHC de classe 2. Os linfócitos T agem pelo contato direto ou pela liberação de mediadores imunes específicos, principalmente interferon e o fator de necrose tumoral. Mas eles também podem agir de uma forma não específica, recrutando e ativando células de fagocitose, principalmente macrófagos. O receptor da imunoglobulina das células B e os anticorpos secretados, os seus anticorpos secretados reconhecem os complexos proteicos e carboidratos, de forma que esses anticorpos secretados eles vão inativar os patógenos, principalmente através da fagocitose. Basicamente, esses anticorpos são IgM e IgG, que vão atuar tanto no sangue quanto no sistema linfático. O anticorpo, a imunoglobulina IgA, que vai agir nas membranas das mucosas, e o IgE, que vai ativar mastócitos e basófilos, principalmente em mucosas e nas células epiteliais. É importante, a gente está salientando aqui, que o linfócito B não se diferencia em plasmócito na ausência de antígeno. Como vocês já lembram da imunologia, os anticorpos eles são produzidos pelos plasmócitos, que são células diferenciadas dos linfócitos B ativados. Então, se não temos contato com o antígeno, não vamos ter diferenciação do linfócito B em plasmócito. Aqui é um resuminho que a gente colocou dessas duas, do mecanismo de imunização, tanto da resposta imune inata ou natural,
quanto da imunidade adquirida. Tá bom? Então, aqui nós temos os micro-organismos em contato com a pele, né? Que seria o primeiro mecanismo de defesa inato. Posteriormente, nós temos as duas células, um esboço de duas células, que seriam os neutrófilos e os macrófagos. Logo abaixo, nós temos a célula NK, o natural killer, e o complemento, que vai ajudar tanto na opsonização, como nós falamos, quanto na apresentação a essas células. E como vocês podem ver na base, nós temos essa resposta em horas. Na verdade, ela se inicia em minutos. Logo após, nós temos a imunidade adquirida. Nós temos o linfócito B apresentado, que seria a resposta humoral. Nós temos a proliferação desse linfócito B, que após o contato com o antígeno, vai fazer uma proliferação clonal. Logo após a sua diferenciação em plasmócito, não está esboçado aí, mas logo após nós conseguimos ver a produção do anticorpo ligando ao antígeno. E abaixo nós temos o linfócito T, que após o contato com uma célula dendrítica, que foi previamente estimulada pelo antígeno, a gente vê a célula dendrítica com o antígeno lá, ela vai promover uma proliferação clonal também desse linfócito T, que por sua vez vai se transformar numa célula T, ou no linfócito T, efetora, que vai agir por citotoxicidade, através principalmente de uma proteína que é a perferina, que vai promover essa lise, essa morte celular afetada pelo antígeno. Okay? Então, assim, nós vamos agora diferenciar, para lembrar tudo que a gente falou. A imunidade inata, ela independe do agente. Já adquirida, ela é dependente, ela é específica. A resposta da imunidade inata, ela é imediata, ela é rápida. Como a gente frisou aqui, ela acontece em minutos. A resposta imune adquirida, ela tem um período de latência, ela depende de alguns dias até algumas semanas para começar a fazer efeito. Mas, basicamente, a imunização inata, ela não é específica ao antígeno. E, até por causa disso, ela não tem memória imunológica. Já adquirida, ela é específica àquele antígeno. E ela gera memória imunológica.